diretamente da rádio, que é a cara do povo. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras estamos online com vocês a partir das 19 horas por meio do Facebook, Instagram, YouTube e, lógico, do app da Rádio ZLZN. Lembrando que o aplicativo da rádio está disponível para Android e iOS. Então, terminando o podcast, vai lá na sua lojinha, né, de aplicativo do seu celular e baixa aí o aplicativo da Rádio ZLZN para você acompanhar toda a programação da rádio e curtir bastante. Por aqui pelo QGCast passam as personalidades que estão no mundo de 4 rodas, 2 rodas e, lógico, também para falar do mundo dos elétricos. Eu sou Alfredo Filho, especialista em marketing automotivo e fundador do QG do Automóvel. E para esse bate-papo, nessa noite, temos aqui o meu amigo Márcio Pinheiro, que é coordenador da Electric First Sunday Amazonas. Boa noite, Márcio. Boa noite. Antes de continuar, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores. Para quem está pensando em comprar um carro 0 km, a Toyolex preparou condições especiais para você. Bônus de 8 mil, meu amigo, na troca do seu usado por Yaris, Corolla Sedan, Corolla Cross, tudo isso com IPI reduzido. E aí mais ainda, com 5 anos de garantia no seu carro ou 8 anos para o sistema híbrido. Aproveita logo, é só até o final do mês, liga no 3621-4006 ou manda aí um oi no WhatsApp no 929-8408-4349. Toyolex, onde você quer chegar. Agora, se você quer comprar o seu carro de um jeitinho aí diferente, chegou o consórcio Toyota. Com o consórcio, você tem facilidade para comprar o seu Toyota com toda a tranquilidade. Imagina aí, contratar o seu consórcio de forma simples e rápida e, além disso, receber como cashback 1% do valor da sua carta na aquisição de acessórios ou documentação do seu Toyota 0 km. Para maiores informações, meu amigo, basta ir lá na Toyolex, na Avenida Constantino Neri, ou manda um oi aí no WhatsApp no 98408-4349. Vou repetir, hein? 98408-4349. Agora, falar de um assunto que é muito sério. Trocar de carro por outro veículo usado pode ser uma excelente alternativa para quem deseja economizar, mas para garantir a segurança do novo proprietário é necessário investir na vistoria cautelar. O que é a vistoria cautelar, meu amigo? É uma espécie de check-up do seu veículo. Isso tudo porque a supervisão irá avaliar toda a documentação do seu automóvel, se há alguma peça trocada ou quebrada. Então, meu amigo, optar pela vistoria cautelar é fundamental para você que na hora de comprar um seminovo. E, lógico, não ter possíveis problemas. Pensou? Depois que você comprou, você descobrir que aquele seminovo que você comprou tem algum problema? Então, com a vistoria cautelar da supervisão, não tem risco. Anota logo aí, 984331773 ou vai lá no Instagram da Supervisão, que é Supervisão Vistoria, _RN, _AM, ou acessa aí supervisão.com, Supervisão Vistorias Automotiva. Você que está precisando licenciar o seu veículo, transferir ou até mesmo está comprando o seu veículo 0 km e precisa emplacar, vai no da Bela Despachante, meu amigo, não tenha dúvida, lá com certeza sua vida será mais fácil e mais, ainda vai contar com o melhor atendimento de Manaus, ainda tem o serviço de coleta e entrega de seus documentos no conforto da sua residência ou da sua empresa sem cobrança de taxa adicional. Imagina aí, o povo ainda vai lá pegar a documentação e depois ainda leva para ti. Tudo isso, tu ainda pode parcelar toda a sua despesa com eles no cartão de crédito em até 12 vezes. Chama no WhatsApp no 982 11 0030. Vou repetir, hein? 982 11 0030 ou acessa aí dabeladespachante.com.br. Márcio, para a gente começar nosso bate-papo, você que é o coordenador aí da Electric First Sunday, não é isso? Como é que começou esse teu interesse
pela mobilidade, pelos carros elétricos, pelas motos elétricas? Primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade, né? Porque hoje em dia é tão difícil assim, a gente ter pessoas que realmente queiram conversar sobre o assunto. Apesar de ser algo que está em voga, mas é algo que ainda gera muito medo. Então as pessoas se mantêm um pouco afastadas. Então, muito obrigado pelo convite. Eu sempre me interessei por questões ambientais, mas também sempre gostei muito de tecnologia. Eu sempre achei que meio ambiente e tecnologia tem que andar junto, né? Em cima daquele discurso que a gente só tem esse planeta e a gente está consumindo tudo dele, vem também a ideia de que a gente tem que preservá-lo, conservá-lo e tentar buscar soluções que melhorem, acima de tudo, a vida do cidadão. E sim, aí sim. Eu sempre vim nessa pegada aí e acabei conhecendo o mundo da eletromobilidade, como a gente costuma chamar. Certo. Isso lá atrás, tu me falou aqui Lá em atrás. off, lá atrás, aí vamos botar data aí, ano. Ah, mano, começou há muito tempo. Eu cheguei aí na Eco 92, eu morava no Rio de Janeiro. E lá eu entendi a importância das questões ambientais, né? Não, eu não sou aquele cara assim, xiita, que é contra tudo, não é isso. Como eu disse, eu acredito que a gente deve buscar o equilíbrio das coisas. E desde lá eu vim já trabalhando algumas questões de reaproveitamento, de tratamento, principalmente em questão de lixo, esse tipo de coisa. E no tratamento do lixo, eu comecei a aprender a geração de energia. Na geração de energia, uma coisa sai puxando a outra, né? Eu fui na energia fotovoltaica. Da energia fotovoltaica, eu acabei caindo dentro desse mundo da eletromobilidade. Que bacana, bacana. E nesse mundo da eletromobilidade, como é que foi que começou esse teu contato? Começou por curiosidade. Eu estava em um outro estado e eu vi o uso constante de pessoas usando patinete. Não apenas como lazer, mas para se locomover mesmo dentro da cidade. O cidadão pegava um patinete de um ponto A, ia para o ponto B e era através de aplicativo de celular. Aquilo me chamou muita atenção. E lá eu comecei a conversar com algumas pessoas e comecei a entender que, na verdade, eles buscam ter uma mobilidade dentro dos grandes centros de forma a, primeiro, desafogar o trânsito, segundo, ter um meio de transporte que possa estar causando menos impacto ambiental e terceiro, acima de tudo, o bem-estar do cidadão, né, que está utilizando. E foi por causa de patinete. Hoje não, hoje tem uma infinidade de coisas, tem as scooters, tem os monociclos, os hoverboard, tem para todos os gostos, gente. Desde o pequenininho de uma roda até os grandes veículos, né? A gente acaba até se perdendo com muita coisa. Não é tantos modelos e modais, né? Se assim pode chamar. São os modais elétricos. Os modais elétricos, né? Como tu falou, tem um de uma roda, tem os motociclos, enfim, as scooters. Sim. E aí, então assim, aí tu começou ali por conta do patinete, começou a se interessar, comecei a ler sobre o assunto e lendo sobre o assunto, alguns pontos começaram a me chamar a atenção. Por exemplo, os veículos elétricos hoje, eles são praticamente uma imposição em alguns lugares do mundo. A Europa, vamos pegar como exemplo a Europa. A Europa está caminhando para uma condição onde, a partir de 2025, o veículo a combustão não vai mais poder rodar dentro das cidades. Ele vai poder rodar na área periférica. Na região interna, só veículo elétrico. Por quê? Redução de ruído, redução de gases, menos estresse no trânsito e vários outros fatores. Um negócio que me chamou muita atenção, quando teve agora a apresentação do Messi, agora que eu digo já tem algum tempo, foi pro PSG que ele foi? Foi, né? Tem 2 anos, né? Por aí. Se você pegar aquele vídeo dele chegando, a quantidade de gente chegando de patinete, você não acredita. Paris, né? É uma coisa absurda. Todo mundo usa patinete. E usa não como divertimento, é aquilo que eu disse, ele usa como meio de transporte.
E eram muitos patinetes. Aquilo chamou muito minha atenção. Eu disse, poxa, como é que esses caras já estão desse jeito, né? Então, depois eu descobri que na região onde eles estavam não é proibido nem andar de carro. Nem carro é permitido, nem carro elétrico. Lá tem que ser mesmo veículo leve, que são, no caso, os que a gente chama de micromodais. Certo. Só esses podem circular ali naquela região. Então, eles têm criado algumas regras no mundo e isso logo, logo vai estar aqui valendo para a gente também. Tu acha que esses micromodais... Porque imagina, que, né, tem aí as diferenças. No nosso caso, nós estamos no Amazonas, numa região quente e úmida. Esse exemplo que tu deu mesmo, Paris, imagina. Tu acha que esses micromodais, eles vão chegar dessa maneira também na nossa região? Eu acho que aqui a primeira mudança que tem que acontecer é cultural. Porque ninguém encara... Eu vou insistir no patinete. Depois a gente até pensa em outras coisas, mas vamos lá. Ninguém encara um patinete como um meio de transporte. Todo mundo quer comprar para o filho, porque encara como um brinquedo. Quando, na verdade, hoje, por exemplo, para um entregador de pizza, era muito mais negócio ele estar andando de patinete do que de moto. Então, seria a despesa dele seria muito menor. Ele não iria pagar gasolina, ele não iria ter que comprar óleo de motor, vela, cabo, nada disso. Nada disso. O patinete, o custo dele seria praticamente zero, comparado a uma moto. Aí o cara diz, mas o patinete ele não me dá muitos recursos para eu trabalhar. Ele pode partir para uma moto elétrica, uma motocicleta elétrica. Aconteceu já aqui em Manaus, de uma pizzaria, não vou citar o nome, mas o cara fez um teste. Ele tinha 3 motos que faziam entrega. E ele conversando comigo, ele disse, olha, eu vou colocar uma scooter e eu vou comparar. 30 dias depois, ele vendeu todas as motos a combustão e comprou mais 4 scooters. Porque é uma diferença absurda. Quando você coloca na ponta do lápis, é algo absurdo. O consumo de uma scooter é praticamente o consumo de um celular. Você vai pagar, digamos que a cada R$1 você vai andar 40 quilômetros. Então é uma coisa assim absurda se a gente for parar para pensar. Uma diferença, eu falo isso até mesmo essa minha pergunta. Imagina, lógico que a gente sabe questão de estrutura, não é? A gente sabe que, imagina, na Europa já está falando em 2030, então são daqui a 8 anos, não é? Imagina a velocidade de transformação para isso, né? Qual é a tua visão sobre isso? Tu acha que vai demorar um pouco mais no nosso país? Nosso país tem um problema sério de educação no trânsito. Tu que lida com carro, com esse tipo de coisa, tu sabe o que eu estou falando. A gente que está no dia a dia na rua, a gente sabe. Então, o primeiro ponto é que o motorista precisa se reeducar. O motorista, vamos falar de Manaus, tem vídeo de motociclista atravessando por cima de passarela. A falta de educação é algo terrível. Então você tem vários vídeos aí, tem, né? Vários vídeos mostrando de tudo. E não é só o motorista, a gente está aqui falando de motorista, contramão, andando na calçada. Mas não é só motorista, motociclista, pedestre. Sim. É uma infinidade. Então, primeiro passo realmente era a gente conseguir educar. E o veículo elétrico, ele ajuda nessa questão, tu sabia disso? Porque o veículo elétrico, geralmente, a grande maioria das scooters, dos micromodais, eles não ultrapassam a velocidade de 60 km, que é a velocidade máxima dentro de perímetro urbano. Por exemplo, a gente pega aqui a Efigênio Salles, a velocidade máxima lá é 60. Não é? Ninguém deveria andar acima de 60. Então, uma moto elétrica, ela é obrigada, ela não tem como ultrapassar isso. Ela vai andar no máximo a 60. É a velocidade máxima que ela vai atingir. Só que, eu te confesso, eu tenho uma moto elétrica, dá medo, cara. Porque você está ali a 60 km, que não é tão lento assim, e os carros passam feito foguete do teu lado. Então, é uma coisa... Ciclista sofre aí constantemente, os ciclistas, né? Então, tudo eu acho que tem que iniciar pela questão da educação no trânsito, que é o grande problema hoje do trânsito no país inteiro.
Não é só em Manaus. Eu falo de Manaus porque eu moro aqui, mas... Não, sim, mas eu falo da questão de tecnologia, de acesso, de estrutura para recarregamento. A gente sabe que o carro e falar logo dos principais, né? Do carro e a moto, elas requerem uma estrutura, né? Por mais que tem algumas motos aí que tu consegue fazer a troca da bateria de uma forma bem rápida, né? Deixa uma carregando e coloca outra. Eu acho que os carros também já devem estar caminhando para isso também, alguns modelos, né? Que a gente vê... Não, na verdade, Manaus ela está bem preparada para isso daí. Já existem supermercados que têm carregadores para veículo elétrico. E hoje qualquer pessoa pode ter acesso a fazer uma garagem elétrica na casa dele. Sem contar que o carro tem uma autonomia de tipo 300, 400 quilômetros para ele andar com uma carga. Então o cidadão ele sai de manhã com o carro dele, vamos falar de carro, ele sai com o carro dele recarregado, ele vai conseguir rodar o dia todo. 400 quilômetros é muita coisa, 300, 400 quilômetros é muita coisa, então ele vai conseguir andar. As motos geralmente... você carrega na tomada de casa. Não tem nenhum tipo de plug especial para ela, não. É a tomada mesmo, comum. O carro já precisa... mas o próprio carro elétrico, ele já traz com ele todos esses adaptadores. E Manaus, como eu te falei, já está preparada, digamos assim, para ter carro. Já tem bastante carro elétrico, já tem pontos de recarga e os próprios carros já vêm preparados para... se tu comprar um carro elétrico hoje, tu consegue recarregar na tua casa sem problema. Mas a gente precisa de mais pontos, não é? Tu não acha? Ah, tem que ter. Só que aí também tem que ter, mas todo esse investimento para esses pontos vai muito também dos lugares. Digamos assim, se eu tenho um supermercado, eu tenho que pensar em quê? No meu cliente. Se vamos colocar que daqui a 3, 4 anos... vai ter bastante carro elétrico, eu vou ter que pensar em atender a demanda desse pessoal. Então, eu tenho que começar a me preparar desde agora. Porque uma das coisas que mais questionam são os valores dos carros elétricos, que é muito alto. Só que, na verdade, a tendência disso daí é cair. Hoje a gente já tem empresas aí que já tem carro a um preço quase que de um carro, de um Gol, de qualquer outro carro. Já existe. Não aqui em Manaus, mas já existe. E a tendência é isso chegar aqui o mais rápido possível, porque esse é o mercado, ele está caminhando para isso daí, ele está avançando para isso daí. Eu acho que o avanço da produção das baterias vai fazer com que o preço do carro, o valor... Olha, eu vou te falar de uma moto. Aqui em Manaus hoje tem uma empresa que vende moto que é a bateria de grafeno, que é melhor do que o lítio. E já tem isso aqui em Manaus. Tem se falado muito sobre isso também, não é? Como tu já aproveitou e tocou nesse assunto, eu ia te perguntar, né? A respeito da bateria de grafeno e a bateria de lítio. O grafeno ele é superior, porque ele é mais leve. Então, para uma moto isso faz uma diferença enorme. Para um carro, nem tanto. Para a moto faz uma diferença muito grande. O fato de ser mais leve, ela vai andar melhor. Ela vai andar bem mais. Agora, só abrindo um parêntese, eu queria também desmistificar aqui. As pessoas geralmente me perguntam muito, que entro lá no meu TikTok, e volta e meia tem umas perguntas que eu tenho. Eu fiz um TikTok só para responder esse tipo de coisa. E tu é do TikTok, né? Esse negócio... Eu fui obrigado a fazer, porque era tanta da pergunta, tanta da coisa, eu fiz um TikTok, e lá o pessoal manda a pergunta e eu vou respondendo. E uma das perguntas que mais já me fizeram foi questão de viciar a bateria. Ah, mas a bateria da minha moto não vai ficar viciada. A bateria do meu carro não vai ficar viciada. Existe um equívoco nessa conversa de bateria viciada. Ela tem ciclos, não é isso? Exatamente. Não existe, nem em celular. O cara diz, mas o meu celular, a minha bateria está viciada. Hoje em dia, quando dá 10%, ele se desliga. Há quanto tempo você tem o celular? Há 2 anos. Então não é que a tua bateria está viciada. Toda bateria ela tem um período, ela tem um ciclo de vida. A bateria de um carro normal, daqui a 2 anos você tem que trocar, que ela vai acabar. A do celular ela não vai acabar, porque o produto é diferente, assim como o da moto. Não é que ela viciou, é que ela já se desgastou. Esses ciclos já foram cumpridos. Mas não é que ela viciou. Isso não acontece. Bateria não vicia. Isso aí é uma lenda
que surgiu exatamente por conta disso, mas é o desgaste natural. Você pode ter o carro que você tiver. Se você tiver ele hoje, zero é uma coisa, daqui a 10 anos vai ser outra. Porque tem o desgaste natural. Natural do tempo do uso. Do tempo, do uso. Você está lá com a bateria, você está usando, recarregou. Usou, recarregou. Vai chegar um momento nesses ciclos que ela já não vai mais estar como ela estava no começo. Né? Por quê? Porque é a tendência natural, é o desgaste dela. Só que elas não são como as baterias comuns. A bateria comum, ela esgota e você troca. Esse tipo de bateria não, ela vai perdendo a capacidade dela, mas ela vai continuar funcionando durante um bom tempo. Só que se hoje a bateria São módulos, não é? Se hoje a bateria da minha moto me dá 40 quilômetros, daqui a 2 anos eu vou estar fazendo 30. Entendeu? Porque ela já cumpriu lá muitos ciclos, ela já se desgastou, mas não é que ela não presta mais, ela só não tem a mesma potência que ela tinha quando era nova. Eu não preciso descartar ela pode virar um step, um sobreexcelente. Eu compro uma bateria nova e mantenho ela ali. Outra questão também interessante, que às vezes acho que o público aí pode explicar bem também isso, é a respeito da autonomia, né? Pisou com um carro, né? Um carro a gasolina, pisou, a bateria também... Vai. A autonomia vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Tudo, é como você falou, é que nem a gasolina. Uma vez um rapaz estava me perguntando, que ele disse assim, não, mas por exemplo, eu boto X reais no meu carro e tal, eu disse, teu carro é 1.0? Ele disse, é. Eu disse, se tu pegar um carro 1.0, tu coloca 5 pessoas dentro dele, liga o ar-condicionado, o consumo dele não vai ser igual dele estar com uma pessoa com o ar-condicionado desligado. Por quê? Porque ele está mais leve. Sim. Ele está mais leve. A bateria é a mesma coisa. Se você pesar, você vai forçar. Cada vez que você força, você vai ter um consumo maior. Porque ela vai precisar de mais energia para poder empurrar o veículo, para poder fazer ele se deslocar. Ele precisa de mais força. Ele precisa de mais potência, né? Então, se você tem, por exemplo, a minha moto, eu peso 100 quilos. Eu preciso de mais potência para ela poder me arrastar para onde eu for do que uma pessoa que pesa 60. Então a bateria dele vai render muito mais do que a minha. Mas isso não é apenas com o veículo elétrico. O veículo a combustão passa pelo mesmo processo. Se ele tem uma carga maior, ele vai consumir mais. Márcio, a gente tá falando da bateria e tudo mais, a gente caiu um pouco mais na frente, mas deixa eu te perguntar, tu acha que por conta da produção, imagino eu que vai diminuir a produção de bateria de lítio e passar para grafeno, tu acha que isso também vai contribuir para o valor dos modais tornarem com um valor muito mais atrativos, né? Porque hoje os carros a gente está falando aí tudo acima dos 140 mil, 150 mil reais, né? Eu acho que até mais, né? Bem mais. Bem mais, imagina. Tá aí, aliás, 170, né? Eu tô pensando os aqui mais baratos ali são 170, 200. 200, né? Aliás, corrigindo bem. Tu acha que a gente vai conseguir chegar ali nos 120? Já tem plano para isso, né? Pode falar a marca de carro aqui? Fica à vontade aqui. A Renault, o novo Kwid, é um que vem, diz que para pegar o mercado popular. Só que é um popular assim, de 120, 100, 110, ele vem circundando isso aí. A Jack Motors já tem carro elétrico de 70 mil. No Brasil. Já tem. Então a tendência é essa. A tendência é ficar cada vez um custo menor. Por quê? Que é como a gente estava falando, isso daí é o que vai entrar no mercado daqui para frente. Tu vê também, eu sempre, aqui no bate-papo, aqui no nosso podcast, a gente sempre fala sobre isso e eu acabo sempre perguntando, como é que tu vê essa transição? Tu acha que o híbrido é o carro do momento para o consumidor fazer essa transição entre o carro a combustão, aí híbrido e depois elétrico? Olha, né? o híbrido, na verdade, ele tem uma característica engraçada. O híbrido ele vem para ele ser um carro urbano e também, digamos, rural, para ele ir para a estrada. Por quê? Porque o híbrido dentro da área urbana, se você mantiver aquela velocidade
urbana, ele vai consumir mais a energia do que o combustível. Por quê? Porque ele é feito para ser um elétrico, digamos assim, urbano. Porém, se eu tiver que pegar a estrada e eu vou precisar acelerar, e aí ele já vai me dar aquela autonomia do combustível. Para ele se tornar 100% elétrico, teria que ter toda uma mudança dentro do sistema dele, inclusive da quantidade de bateria, tudo isso. Não, mas eu digo uma transição para o consumidor. Sim, ele é perfeito para o cara ir aprendendo sobre a questão elétrica. E para ele ver como isso é benéfico. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: ninguém compra carro elétrico porque gosta vamos botar aqui o conceito ambiental da coisa. Todo mundo que compra um veículo elétrico está pensando no próprio bolso. Combustível. Vamos partir desse princípio. Preço da gasolina. Vamos partir desse princípio. Sim. Sempre que o cara entra numa loja para ver um carro elétrico, uma moto elétrica, uma scooter, um patinete que seja, a pergunta dele sempre é: quanto eu vou gastar recarregando a bateria? Porque ele já está querendo fazer as contas de quanto ele gasta de gasolina. Autonomia, né? E autonomia. Aí ele já quer saber essa autonomia, a despesa, é o que interessa para ele. Então, o primeiro passo logo que ele dá é caminhando nessa direção. E é onde o híbrido vem fazendo esse papel. Ele vem mostrando, porque ele nele mesmo ele mostra a economia que você vai ter usando um elétrico. O híbrido ele já está te mostrando, ele vai te educando para essa direção. Para esse mundo, né? Para esse mundo do elétrico. O híbrido já faz isso. Mas, aproveitando, para ti, como é que tu vê qual é a importância da mobilidade elétrica para o cidadão, assim, de maneira, lógica, individual, coletiva e até mesmo para o meio ambiente, assim, para dar um 360? Olha só, para o cidadão individualmente, a gente já até falou aqui. Eu pergunto a tua visão, porque imagina, tu como coordenador de um dos principais eventos hoje, acho que do Brasil até mesmo, né? Depois tu vai falar sobre isso. Queria que tu fizesse um 360 em cima disso. O cidadão de forma individual, primeira coisa que a gente precisa entender é custo-benefício. Ele vai sobrar mais dinheiro na carteira dele. Não é, a gente costuma falar da gasolina porque é o que dói mais. É o primeiro, né? Onde que aperta logo de cara. Só que não é só isso. Ele nunca mais vai trocar óleo, vela, kit de embreagem, nada disso. Acabou o problema dele. Olha os mecânicos aí, entendeu? Lá fora do estúdio. Vão ter que correr atrás de se modernizar, vão ter que aprender a trabalhar. Olha a turma. O mundo é assim, cara. Tu já pensou? Brincadeiras à parte, olha só, hoje, assim. Quem diria que a gente hoje ia estar aqui num stream pela internet? Sim, o mundo é assim, olha aí a questão. Ele vai evoluindo. Eu brinco com isso, lógico. Não, eu entendo. Então, individualmente, a primeira coisa é que o cidadão ele vai ter uma economia para ele. Isso melhora a qualidade de vida dele. Dentro de uma cidade, como tu falou, no coletivo, já está comprovada a redução de barulho, que o barulho é algo estressante no trânsito, quando a gente está cercado de carro, aquele monte de barulho e buzina e não sei o quê. Então, o barulho no elétrico, ele não existe. Redução de barulho. Segunda coisa, redução de gases poluentes. Então você vai conseguir estar do lado de um carro sem estar inalando gás nenhum, né? No coletivo também tem a falta de calor. O que eu quero dizer com isso? Como não há um motor a combustão, ele não exala aquele calorão. Já viu quando o carro para, que tu pega no capô, tá quente? Sim. O carro elétrico ele não tem isso. Então esses três fatores, eles melhoram muito a questão coletiva, a questão da cidade. As zonas de calor da cidade. As zonas de calor, as zonas de barulho e a parte... Aí o meio ambiente, fora tudo isso, óleo queimado não vai mais ter, uma série de outros produtos que muitas das vezes são descartados de qualquer forma aí, isso não vai mais acontecer, porque no carro elétrico não tem. Não existe isso. Então ele não tem, ele não vai contaminar. Tem até um debate que diz assim, mas para produzir uma bateria você também agride o meio ambiente. Vamos dizer que um carro elétrico e um carro a combustão,
causem o mesmo dano ambiental na produção de cada um. Ambos causam o mesmo dano. A partir do momento que ambos vão para a rua, o carro a combustão ele vai continuar causando dano. É esse que é o grande X da questão. Porque ele vai continuar emitindo gás, ele vai continuar queimando óleo, ele vai continuar fazendo uma série de coisas. E o elétrico ele não vai fazer nada disso. Ele não vai fazer, porque ele não tem óleo, ele não queima combustível, ele não faz nada disso. Então, para o meio ambiente, não tem nada mais benéfico, digamos assim, dentro de uma cidade. O ar ficaria mais limpo, a cidade menos quente e menos barulhenta. É bem interessante, né? Aproveitando isso que tu tá até mesmo já pensando aqui, zona de calor e tudo mais, a gente tem aqui algumas áreas até mesmo dentro da cidade bem interessante, né? Patrimônio histórico, aquela parte ali do Cetrão. Como é que tu enxerga aí os micromodais? Talvez seriam a solução a curto prazo. Imagina, aí, o centro aqui de Manaus, vamos pegar aqui aqueles pedaços ali de Doutor Moreira, Guilherme Moreira, olha, enfim, pega ali um espaço assim, né? Sim, tem um número maior ali de patrimônios históricos e colocar ali somente naquele espaço para os micromodais. O pessoal da EFS, lá de São Paulo, inclusive, já tem isso aí em debate, pegando o mesmo modelo que eles viram da Europa. Tem algumas, como eu te falei, tem algumas áreas que não entra carro, entra o micromodal. O veículo, ainda que seja elétrico, ele não entra. Por quê? Como é que eles entendem a coisa? Quantas pessoas vão ao centro da cidade? Então, se cada um for num carro, aquilo ali vai ficar intransitável. Vai ficar algo assim absurdo. Então, a ideia é exatamente ver essas áreas muito, digamos, engarrafadas, e a única forma de desengarrafá-las, pelo menos parcialmente, é através do micromodal. Tu acha que é por isso que as montadoras, nos últimos anos, eles vêm lançando esses micromodais? Imagina, tem várias marcas, sim, várias montadoras que tem patinete, não é? A Mercedes tem um patinete que é a coisa mais linda do mundo. Se você procurar na internet patinete da Mercedes, meu amigo, é lindo o patinete. E é um patinete. Tu acha que as marcas elas já estão pensando nisso, já para o cara levar ali o patinete dele no porta-mala dele, aí ele estaciona o carro. É exatamente isso que acontece. Lá, eu tenho um amigo, Cláudio, lá de São Paulo, ele é dono da Tripec. A Tripec é um patinete de 3 rodas. E um dia eu estava falando com ele é um grande empresário. E como que ele teve essa ideia? Ele disse que ele perdia muito tempo no trânsito. Muito tempo. E ele começou a andar de patinete, pô. Leva no porta-mala do carro. Aí estaciona numa parte e completa o percurso dele de patinete. Por quê? Porque ele disse que nunca mais ele chegou atrasado para compromisso nenhum com ele. Olha aí, ó, só foi o patinetezinho da Mercedes, coisa linda. Digão aí operando. É lindo, lindo, lindo. Então, hoje eu conheço advogados que andam de monociclo. Aí tu diz assim, mas um advogado ele vai de terno em cima do monociclo. E quando questionado, mas tu acha que... Sabe qual é a resposta dele? Nunca mais eu me atrasei para audiência. Porque ele vai para cima da ciclovia e vai embora. E ele conta até esse amigo nosso que é advogado, ele conta uma história engraçada. Ele disse que um dia ele estava indo e ele viu o outro advogado que ia na mesma audiência que ele. Ele deu a volta com o monociclo, voltou só para provocar o outro, que disse, eu vou avisar que tu vai chegar tarde, e foi embora. Ele disse que o outro não chegou a tempo para a audiência. Ele chegou de monociclo. Porque é menor, é pequenininho, você vai por cima que é uma coisa que Manaus falta muito, que é ciclovia, entendeu? Então você ocupa a ciclovia, ciclofaixa, e você anda naquilo ali. Que bacana. Para quem chegou agora através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, esse é o QGCast, podcast do site qgdoautomóvel.com. Estamos aqui todas as quartas-feiras com você, sempre às 19 horas pelo Facebook, YouTube e, lógico, pelo app da Rádio ZLZN. Terminando o podcast, vai lá na sua lojinha de aplicativo e baixa o aplicativo da rádio, que já está disponível tanto para Android quanto para o iOS. Márcio, e Electric First Day? Como é que foi que tu entrou como coordenador? Como é que foi que tu entrou no mundo
EFS, não é? Sim. Para a abreviação, que é Electric First Day, vai ter até o evento agora 17, 18 e 19 de junho. Coloque aí logo na sua agenda, 17, 18 e 19 de junho. A chamada até o futuro agora é elétrico. Fala um pouco sobre Electric First Day, EFS, que é nacional, não é isso? Só que é uma ideia que veio de fora. Certo. O Fagner, que é o fundador da EFS, por isso que o nome é gringo, porque veio de fora. Certo. Nessa implantação de mobilidade elétrica, o que os primeiros usuários começaram a fazer? Eles se reuniam em um dia para dar um rolê na cidade. Entendi. E aí o que acontece? Eles pegavam as principais avenidas e todo mundo ficava olhando aquilo, aquele monte de... Micromodais. Tudo. Eles se organizam assim, vai na frente os hoverboard, monociclo, logo atrás vem os patinetes, aí vem as motos, aí vem os carrinhos, os mini-carros, que tem muito mini-carro elétrico, e depois vem os automóveis e eles saíam rodando pela cidade. E então eles começaram a fazer esse passeio mensal. Dia de domingo? Todo primeiro domingo do mês, eles se juntavam e iam passear pela cidade. E dessa forma, eles começaram, porque a ideia deles era implantar a mobilidade elétrica. Certo. Aqui em Manaus, eu conversando, quando eu conheci eles lá em São Paulo, batendo papo e tal, eu disse, olha, eu gostaria muito que a minha cidade se voltasse para isso. Mas lá a gente não tem como começar esse movimento dessa forma, porque não tem tanta gente. Se você entrar na internet e colocar lá a EFS, você vai ver uma multidão de gente. Lá em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, hoje está no Brasil inteiro. E ele disse, cara, começa apresentando para as pessoas a ideia. E quem for comprando, começa o contato ali uns com os outros, e daqui a pouco vocês também estão fazendo o rolê de vocês lá. Então a EFS, ela surge com essa pegada aí, e tem CNPJ, tem tudo, é como se fosse uma empresa. Certo. Por quê? Porque eles também brigam para implantar projetos, né? E nessa luta aí, eles, por exemplo, uma vez eu estava conversando e eu acredito, por exemplo, que uma das soluções para o interior do estado, principalmente para os meninos ali da rede pública de ensino, seria patinete. Tu tá entendendo? É um negócio barato, que o menino tem como dirigir, tem como usar no dia a dia, para ele ir para a escola e voltar para casa, teria também como ele usar final de semana. E aí tem gente que diz assim, mas tem muita família que não pode pagar R$5.000 num patinete. Beleza, para isso aí existe financiamento, existe até consórcio de patinete tem hoje em dia. Então, você imagina, você pega um município onde tem muito menino que às vezes não vai para aula porque não tem como ir. Um patinete levaria e traria ele de volta para casa. Entendeu? Então, a gente vem nessas ideias. Como Entendi. Que nós vamos melhorar. Entendi. Colocar mais pessoas nesse mundo dos elétricos. E é isso que a EFS tenta fazer. Colocar essa conscientização. E fazer com que as pessoas conheçam. Muita gente tem medo. Cara, eu já ouvi pergunta, eu até acho que eu falei para ti, eu já ouvi pergunta, uma vez eu tive que sair de moto na chuva, no meu TikTok lá, né, gravando, eu gravei eu andando na chuva, eu todo molhado, na chuva, para mostrar para o pessoal que ninguém vai ser eletrocutado. Teve um cara que me perguntou, mas dá choque? Eu digo, não, meu amigo, isso aqui é como uma moto normal, não dá choque. E eu tive que mostrar que não dava choque. Tanta curiosidade, né? Um mundo novo, esse mundo dos elétricos. E então a EFS, ela tem representações, é isso? Isso, em nos vários estados. E agora tem você aqui sendo o coordenador da EFS Amazonas, que é Electric First Day. Sim. E com o primeiro evento. A gente fez um evento piloto. Certo. Como eu te disse, que aqui em Manaus a gente sabe que não tem essa quantidade de veículo elétrico. Então a gente fez um primeiro evento para sentir, e para minha surpresa o pessoal gostou, tanto que agora vai ter esse que a gente fez o 0, né, o marco 0. Esse agora a gente está considerando como o primeiro mesmo, e já vai ter sistema de abastecimento,
que estava perguntando, Sim. vão ter veículos elétricos, vai ter moto elétrica, a pessoa vai poder andar numa moto, vai poder fazer test drive num carro. Tudo isso vai poder ser feito lá. Então, você que nunca dirigiu um veículo elétrico, você vai ter uma chance de fazer isso. Só tenha cuidado, porque o veículo elétrico ele é bem diferente do veículo a combustão. Quando você acelera, é como se você estivesse mexendo no interruptor. Quando você aperta, a lâmpada acende. Então, a aceleração dele é quase que imediata. Então, tem que ter cuidado. Ele entrega tudo, né? Tudo no primeiro, como um interruptor. Ele entrega quilogramas de força motor, mas eu até brinco que é o coice. Ele entrega o coice logo de uma vez só e não tem, não tem espaço para erro, principalmente para as motos, né? Eu vi um podcast, o cidadão estava explicando isso e ele não conseguia achar o termo. E aí ele não usou o coice, ele falou do torque. O torque, né? Eu tô querendo falar ele isso, queria falar do torque de uma maneira que todo mundo entendesse. Ele disse, ele é muito mais torcado. Todo mundo é o torque, né? Porque assim... Que é o coice, aquela porrada, né? Que é o torque. O carro elétrico, ele é assim. Ele entrega por completo muito mais rápido. Muito mais rápido. É como tu ilustrou, né? Como se você ligasse ali um interruptor, né? Não tem história de tu acelerar. Por exemplo, a minha moto, como eu te falei, ela anda a 60 km por hora. Mas numa arrancada, numa saída, se tiver várias motos, a minha arranca na frente de todo mundo. Ela já entrega por completo. Porque vem na hora. Sim, não tem. Sim. Então você tem que aprender, como eu te falei, é tudo uma questão de aprendizado. E é onde o híbrido te ensina. Entendi. O híbrido, ele te ensina isso. E, Márcio, fala um pouco mais do evento, como é que vai ser, onde vai ser o evento? Vai ser ali na etapa 2 do Vasco Vasques. Atrás, né? Naquela parte mais nova, aquela né? nova que fica de frente para o Sambódromo ali. Que bacana. Vai ser ali naquela parte ali. E a gente... O dia todo... Vai ser horário de shopping, de 10 às 10. De 10 da manhã às 22 horas. 10 da manhã às 22. Então, se eu chegar lá e quiser fazer um test drive, eu vou poder experimentar o carro. Vai poder dirigir carro, moto, patinete. Se o cara quiser ir lá para recarregar o carro dele, ele vai poder... Se ele chegar com carro elétrico e disser, olha, eu quero ficar dando uma carga enquanto eu olho outra coisa, vai ter lá como ele recarregar o carro dele. Coisa boa. Já vai economizar a energia de casa. E isso é outra coisa surpreendente, cara. É outra coisa surpreendente, eu te falo. Porque quando a gente fala, e tem gente que diz assim, mas aí eu vou gastar energia. É pouquíssimo. É pouquíssimo. Sabe, é algo assim ínfimo. Para ter uma ideia, o consumo de uma moto é praticamente o consumo de um celular. É uma coisa inacreditável, meu amigo. Sim. E a tendência é isso ficar cada vez... hoje já tem... Eu acho que foram os meninos do Senai. Eles criaram um protótipo de um carro elétrico que ele a energia é eólica. Que bacana. Aí tu diz, como que funciona? Ele tem umas entradas de ar. Então, conforme tu vai entrando, o ar que vai recarregando a bateria dele. Ou seja, esse aí não vai precisar nem ir para tomada. Sabe? É uma coisa assim que... É um negócio de doido, cara. É um universo e quando você começa a mergulhar nele, que você vai vendo as coisas... E, Márcio, o evento paga para entrar? Como é que vai ser? Não, a entrada é gratuita. Qualquer pessoa pode ir. A única coisa que a gente tem pedido, quem puder, leve 1 quilo de alimento. Que coisa boa. A gente tem a intenção de angariar alimentos para doar para o pessoal aí da cheia, né? O rio tá cheião de novo, tem muita gente que perdeu tudo. Então, inclusive, a gente tem uma parceria com a Comissão de Trânsito da OAB. Certo. E eles é quem cuidam dessa parte, não é nem a gente. A Comissão de Trânsito da OAB é que recolhe isso e encaminha. Então, para quem vai lá na sexta, sábado e domingo de junho, das 10 às 22 horas, leva lá 1 quilo de alimento não perecível. Já para os nossos queridos que estão aí. E já vai ajudar nossos queridos irmãos que estão sendo afetados pela cheia. E quem quiser também pode até comprar um motorzinho de polpa elétrico que tem já. Que coisa. Márcio, aqui o tempo voa, passa muito rápido, infelizmente. O papo é muito bom, acho que tem muita dúvida. Tem muita dúvida a respeito do carro elétrico, da moto elétrica. Convido você que está nos assistindo aí ir lá para conhecer mais e peço para você fazer suas considerações finais aí nesses últimos minutos que a gente tem. Meu amigo, eu só quero agradecer pela oportunidade
convidar você, todos os seus ouvintes, para irem lá. Melhor do que ficar só ouvindo é ir lá ver. Então vá lá que vocês vão ver, vão poder andar numa moto elétrica, Aí tem gente que, mas eu não sei andar de moto. Qualquer pessoa anda numa moto elétrica. Estou te falando porque é a mais pura verdade. Qualquer pessoa, se você andar de bicicleta, você anda de moto você elétrica. Consegue andar numa moto elétrica. Tem que tomar uns cuidadinhos, né? Então, isso aí tem que tomar até na bicicleta. Eu lembrei agora de uma aventura minha aí de moto, quase que... E aí é isso. Eu vou esperar todo mundo lá e vão ser todos muito bem-vindos e vão poder tirar toda e qualquer dúvida que ainda sobre. E quem puder, se já quiser ir vendo algumas coisas ou enviar pergunta, o meu TikTok é o @minhamotoelétrica. Que coisa boa. E o Instagram é FS092, não é isso? É FS092. FS092. Aí se você tiver alguma dúvida, já quiser ir batendo um papo com o Márcio e se adiantando, já sem ser nesse final de semana, já no próximo final de semana, convite aceito aqui, a turma aqui que tá toda aqui, fica aqui nos bastidores, vai todo mundo também lá. Eu quero ver todo mundo andando de moto. O Digão já tá pensando ali, quer andar de moto, já quer... Digão gosta de test drive. Digão Faz um test drive no monociclo, cara. É muito bom. Então, assim, vai todo mundo lá, pode ter certeza, e lógico também, imagina essa questão social, que é muito importante, ajudar os irmãos que foram afetados pela cheia. Muito obrigado, Márcio, por compartilhar, aceitar o convite e compartilhar com a gente, né, um pouco do seu conhecimento a respeito do carro elétrico. Garanto que a gente vai tirar muita dúvida lá no dia lá da Electric First Day, 17, 18 e 19 de junho, de 10 às 22. Quero agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Siga o nosso perfil nas redes sociais, ative as notificações para ficar por dentro. E aos nossos patrocinadores, lógico. Quem está pensando em comprar um carro 0 km, Toyolex tem condições especiais para você. Bônus de 8 mil na troca do seu usado por Yaris, Corolla e Corolla Cross, né? O sedã e o Cross, né? O SUV, com IPI reduzido. Tudo isso com 5 anos de garantia no seu carro e 8 anos no sistema híbrido. Aproveita, é só até o final do mês. Liga no 3621-4006 ou manda um oi no WhatsApp no 98408-4349. Agora, se você está querendo fazer um consórcio, tem um consórcio que é muito bom, que é o consórcio Toyota. Com consórcio você tem facilidade para comprar o seu Toyota com toda tranquilidade. Imagina contratar o seu consórcio de forma simples e rápida e, além disso, receber como cashback 1% do valor da sua carta na aquisição de acessórios ou na documentação do seu Toyota 0km. Para maiores informações, basta ir até a Toyolex na Constantino Nery ou manda um oi no WhatsApp no 98408-4349. Tá pensando em trocar de carro por um outro usado? Então, meu amigo, pede vistoria cautelar. A turma lá da Supervisão tem uma vistoria cautelar que é o quê? Fazer um check-up do veículo. Lá você vai saber, através dessa avaliação, dessa vistoria cautelar, se o carro tem algum problema, se o chassi está legal, se tem alguma peça com defeito. Então, assim, você vai ficar completo, saber todas as informações e, lógico, não vai ter nenhum encontro ali desagradável após a compra do veículo, né? Tem aquela surpresa desagradável. Então liga aí no 984331773 ou vai lá no Instagram da Supervisão, que é Supervisão Vistoria _RN_AM, ou acessa aí o site da supervisão.com. E você que está precisando licenciar o seu veículo, ou transferir, ou até mesmo está comprando o seu veículo 0km e precisa emplacar, vai no da Bela Despachante, meu amigo. Lá com certeza sua vida será mais fácil e vai contar aí com o melhor atendimento de Manaus. E mais ainda, com um serviço de coleta e entrega de documentos no conforto da sua residência ou da sua empresa, sem cobrança de taxa adicional. Você pode parcelar toda a sua despesa com eles no cartão de crédito em até 12 vezes. Chama no WhatsApp no 98211-0030 ou acessa aí dabeladespachante.com.br.